Muita gente elogiando o Milito, hein, Cabidão? Muita gente elogiando o Milito e como o próprio Igor falou, a escalação surpreendeu muita gente, né? Colocando 3 volantes, colocando o Batalha, colocando o Alan Franco, colocando o Otávio também. E mesmo assim o Atlético ele conseguiu ser superior ao Cruzeiro na etapa inicial, né? Teve momentos muito importantes, principalmente com o Paulinho. Com 15 minutos o Paulinho já tinha perdido 2 chances claríssimas, né? Uma numa bola que ele ficou de cara pro Rafael Cabral, ele manda por cima, e num outro lance que o Alan Franco encontra ele e ele tenta virar de primeira e acaba chutando pra fora, né? Um Atlético que soube jogar a decisão, CJ, teve muita qualidade, principalmente na hora de definir, teve muita precisão e muita calma na hora de definir e foi congratulado pela ousadia do seu técnico, né? Porque quando toma o gol, o Milito faz as decisões que, por exemplo, muita gente não tem coragem de fazer, né, CJ? Muita gente. Você deixa praticamente... Duvido que o Felipão faria. não faria. E não faria, tá? E não faria, né? E aí é mérito total do Milito em conseguir o resultado pro Atlético. Ele foi ousado o suficiente, enquanto o outro lado se acovardou em alguns momentos. Mas depois a gente fala do Cruzeiro. Grande partida do Zarate mais uma vez. Grande partida do sistema defensivo do Atlético em alguns momentos da partida. Grande jogo também do Alan Franco. Gostei muito da participação do Alan Franco. Um time que já começa a dar, ao entregar o que o Milito pretende, tá, CJ? Mas eu me surpreendi de fato com essa escalação inicial, tá? Pra mim foi bem surpreendente. Ô CJ, o Capitão, vamos tentar, né, ser o máximo frio. Esse jogo mexe, né, com todo mundo, é um jogo de muita, né, empolgação, um jogo, uma final, é um clássico. Mas vamos tentar ser frio na nossa análise, né? Eu confesso que quando o Atlético entrou em campo, eu falei, o Atlético respeitou demais o Cruzeiro na minha visão. Precisando ganhar o jogo. A escalação. É porque, assim, é claro que é muito fácil a gente falar depois do 3-1. Mas o Atlético pensou muito mais no Cruzeiro jogando do que propriamente no Atlético jogando. A escalação inicial, para mim, foi nesse formato. O Milito até fala sobre isso. Ele queria muito mais anular o Cruzeiro, que ele falou de um encaixe de marcação e foi exatamente o que aconteceu. Ele tinha os 2 volantes encaixados nos 2 meias, Vital e Matheus Pereira. Ele tinha o Zaratio e o Alan Franco nos 2 volantes. Ele tinha os 2 zagueiros pro Dineno, Saravia pro Arthur Gomes e Arana pro Ilha. Ele falou na entrevista e foi isso o desenho do primeiro tempo. Então ele preocupou em arrastar um pouco mais o jogo e deixar... O que aconteceu de fato deixar Hulk e Paulinho para uma jogada individual, para decidir um jogo. E eles conseguiram, eles tiveram a oportunidade. O Atlético teve 3 chances talvez muito boas e o Cruzeiro pouquíssimas ou nada chances claras de gol. Então, assim... Cruzeiro foi bater aquela falta do Matheus Pereira aos 34 minutos, gente. Não vamos falar do Cruzeiro, que eu acho assim, o Cruzeiro tem um problema que já é crônico pra mim há um ano, que foi o que aconteceu de novo nesse jogo. E o Atlético, ele jogou por 1-2 bolas e não conseguiu matar. Então, assim, se tivesse dado errado, eu acho que nós estaríamos falando assim, o Milito entrou muito retrancado. O Milito preocupou demais com o Cruzeiro. E, por outro lado, quando ele toma o gol, ele vai do 8 pro 80. Ele larga um time que pensava no Cruzeiro e põe um zagueiro, que eu não lembro nenhum treinador fazer isso no Atlético há muitos anos não. Eu não lembro de nenhum treinador fazer isso. Inclusive o Sampaoli, que é um cara super ofensivo. Ele tirou Fux, Otávio e Batalha. Ele deixou Gemerson sozinho como o líbero, Saravia mais pra direita, Arana pra esquerda. Fez um 3 zagueiro, mas o Arana era um zagueiro ala. Mas vamos falar o Arana era um zagueiro ala. Só ficou o Saravia e o Gemerson lá atrás. Isso, o Arana virou um ala. O Saravia, na verdade, era um zagueiro, né? Ele ficou meio que o ala. Eu tinha ficado... Durou muito pouco tempo também, né? A gente nem sabe direito qual que era a intenção final. Eu tô um pouco do que eu vi, um pouco da entrevista do Milito, que a ideia inicial dele eram 3 zagueiros com 2 laterais, mas o Arana não era zagueiro. O Arana era um ala esquerdo. E aí ele veio com os 2 volantes, Zarate e Alan Franco, Scarpa, um ponta direita quase, Igor Gomes, um meia e 3 atacantes, Vargas, Paulinho e Hulk. Então, assim, ao mesmo tempo que ele pensou no Cruzeiro no primeiro tempo, ele foi super corajoso no segundo. Na hora da substituição, ele segura o Zarate, que ia bater um lateral, e parece que passa
tudo pro Zarate ali. O Zarate tinha pressa pra bater o lateral. Ele segura, chama, calma, vai ter substituição. Eu preciso te explicar. Aí ele dá a bola pro Arana, você vai ter que entender. Porque o bicho vai pegar. Aqui, ele segura o Zarate, a bola vai pro Arana, o Zarate dá a bola pro Arana e ele fica ali escutando, tipo, 1 minuto enquanto... É engraçado que no lance seguinte, pra quem tava vendo o jogo na televisão, no lance seguinte, logo depois da substituição, tipo, o primeiro ataque do Atlético, assim, depois da substituição, a bola sai e a câmera foca no Larcamon com o auxiliar dele. Não, foi um olhando pra cara do outro, assim, que perfeita que esse cara fez aí? Tentando entender ainda. E o auxiliar falando com quem tava lá em cima no radinho. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. E isso impactou diretamente do jogo, mas tem um detalhe importante disso que você falou, Miranda, que é o seguinte, a impressão que eu tive estando no Mineirão é que o Milito ele estava preparado para 2 estratégias. Era tentar vencer o Cruzeiro ao natural, né, e teve oportunidade para isso no primeiro tempo, mesmo com os 3 volantes e tal, o Cruzeiro com volume ofensivo baixíssimo, quase... Gente, o Everson não fez nenhuma defesa no jogo, tá? Só pra deixar claro aqui, o Cruzeiro também não conseguiu chegar no gol do Everson, tá? Ele saiu socando uma, saiu pro a não ser, obviamente, defesa mesmo ele a não ser mesmo no gol do Matheus Vital já no segundo tempo. E aí, quando ele vê que deu ruim, falou assim, tomamos o gol, aí ele dá o all-in. Ele falou assim, vou pro tudo ou nada. Foi isso que ele fez, né? A impressão que eu tenho é que ele já estava preparando para dar esse all-in se o jogo se arrastasse, por exemplo, um 0x0. Agora, é muito bom quando dá certo, muito bom quando vence. Eu acho que falariam que era professor Pardal demais. O que ele quis com essas mudanças, Gris? Te assustou essas mudanças, mesmo que por pouco tempo, dessa forma, num clássico com 60 mil pessoas? Surpreende, porque não é algo comum, né, CJ? É muito raro a gente ver alguém abrir tanto time como fez o Milito. Eu acho que aqui no futebol brasileiro, o único técnico que faz esse tipo de mudança com alguma constância é o Fernando Diniz, né, que costuma jogar ali. Ele já tem 2 volantes como zagueiros oficialmente agora, mas que coloca ali, tira zagueiro e coloca atacante com muita naturalidade. É raro a gente ver isso em outros treinadores. Acho que entra um pouco que pode ser positivo, de certa maneira, da gente imaginar, que é o fato de talvez o Milito ter pouca responsabilidade. O que eu tô dizendo com isso? Se o Atlético perdesse o título do Campeonato Mineiro, ninguém ia apontar o dedo pro Milito e falar, perdeu por causa do Milito. Ele acabou de chegar. Então, eu acho que isso permitiu ele ser até mais ousado do que o normal, né? O comum. Olhou e falou assim, quer saber? Já que se for para perder, vou perder atirando aqui e vou meter o louco. Exatamente. E aí acabou sendo premiado, né? Eu acho que, assim, tem um impacto evidente no gol que o Atlético marca antes da substituição, né? Acho que o impacto desse gol é muito importante para a substituição, porque... Eu achei até que ele trocaria. Eu achei até que ele não faria as mesmas, ele não faria, né? Exato, porque no 1x0 ele tem que fazer 2 gols, ele tem que abrir mão de tudo mesmo, faltando 30 minutos. Mas quando empata, eu falei, ele não vai fazer mais os 3. Talvez ele... Ou vai mudar alguma coisa. E ele manteve, isso que também surpreendeu. Exatamente, mas eu acho que o gol teve um impacto muito grande porque, assim... O Atlético ficou meio desorganizado, né? Naturalmente pelas mudanças que ele fez. Ficou aberto, né, para um contra-ataque do Cruzeiro e tudo mais. Só que a partir do momento que o jogo ficou empatado, o Atlético ganhou muita confiança, o Cruzeiro foi para trás mais ainda, né? O Cruzeiro foi empurrado para trás naturalmente pelas substituições e tudo mais. Isso facilitou, de certa forma, a questão das substituições se encaixarem, né? Da coragem do Milito acabar sendo premiada. Mas foi tudo muito rápido, né? Do momento em que o Larcamon coloca o Neres, coloca o João Marcelo, até a virada do Atlético, foram 14 minutos. Então, assim, é um período muito curto do jogo, onde meio que tudo aconteceu, né? Mas foi premiado ali pela... o empate aconteceu 2 minutos depois da mudança do Larcamon. 2 minutos. 2 minutos depois. Mas, assim, eu discordo um pouquinho do que o Cabito falou da questão de... já dá pra ver que... já tem um entendimento do que o Milito quer e tudo mais. Não, é um processo. Eu mas sou mais... Já tá indo. Mais do lado do Rafa e acho que serve pros dois ontem. Acho que ontem a gente não teve nem o Atlético do Milito, nem o Cruzeiro do Larcamon. Acho que os dois jogaram muito em função do outro e por isso foi um jogo bem travado. Mas eu não falo só da parte tática. Eu falo das características de mudar posturas dentro do mesmo jogo. De você ser ousado, de você ir pra cima, de você não se acovardar. E isso o Milito fez e fez muito bem. Isso você tá falando no Filipão não tinha. De gente. Nem no time do Filipão, nem o Filipão. O Filipão tá no futebol há 30 anos, gente.
O Felipão é mais conservador. Conservador. Seria mais conservador o jogo inteiro, isso. provavelmente. No Isso. final ele arriscaria. E o que o pouco Cabido mais. vem falar é isso, que o Atlético, a cara do Milito é essa, de se arriscar e de... É isso que você tá querendo É dizer, isso, não de assumir risco. Ele assumiu o risco de perder o título atacando e atirando pra todo lado. Mas Isso- assim, vocês concordam comigo que o primeiro tempo surpreendeu todos nós? Porque qual foi o discurso quando o Milito veio? Eu quero um time que jogue, eu quero um time que seja de protagonista, um Não. time de posse de bola. Concordo com você. E o Atlético não jogou definitivamente o primeiro tempo para ter posse de bola. Você tinha 3 volantes mais Arate no meio, a bola não passou no meio campo do Atlético. É. As 3 grandes Ligação chances do direta, Atlético, né? ligação direta. Os 3 lances de perigo foi velocidade, Hulk e Rafa, Paulinho mas brigando com o Neres e com o Zé de Ivaldo. certa forma, incomodou demais o Cruzeiro. Então, O Cruzeiro ele foi surpreendido. Ah, será, Cabido? Foi, claro. No primeiro tempo Cruzeiro, foi. Primeiro tempo foi. ué. Com As certeza. melhores oportunidades foram do Não, do- o do Cruzeiro foi Atlético. surpreendido. Com a O Cruzeiro escalação do Total, Atlético? total. Sim. Lacamon Gente, foi o surpreendido. Esperava 3 resultado, zagueiros. o resultado já estava pro Cruzeiro. Ninguém O esperava 3 Atlético é que volantes com 2 precisava correr zagueiros. atrás do CJ. resultado. Ninguém, a não ser que alguém tenha alguma informação. Não, privilegiada. ninguém deu Ninguém deu essa essa escalação. escalação. Ninguém deu essa escalação. Inclusive Esquece. o Cruzeiro não sabia dessa escalação. Então surpreendeu lá O acabou. Cruzeiro Milito estudou, vem falando Mas de o jogar Cruzeiro jogo. estudou outra foi coisa. bem diferente do que nós esperávamos e do discurso inicial. É um jogo específico? É uma final que o Milito não tem ainda um time, um jeito de jogar? Então acho que foi muito por isso. Se fosse um ano de trabalho, eu não sei se ele sairia tanto das convicções que ele demonstrou ter. Porque pra mim foi totalmente Eu acho que diferente o primeiro tempo daquilo eu que o acho que ele Milito jogou o pregou jogo, e cara. do que nós imaginávamos do Ele Milito. jogou o jogo e Eu acho que foi isso, ele jogou o jogo. Quero saber de você, torcedor.